Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Pra Tirar 10. Aqui é o professor Wilton e venho trazer um macete sobre o cálculo de raiz cúbica. A raiz cúbica é aquela que tem índice 3 e o cálculo de raiz cúbica tem um macete muito bacana, então assista esse vídeo até o final e você verá aí no meio do vídeo que existe um macete muito bacana para calcular a raiz cúbica de números grandes, tá? Números exatos, tá bom? Vamos lá. Vamos ver esse probleminha. Quanto mede cada aresta de um cubo que tem volume 571.787 metros cúbicos? Primeiro, a gente sabe que cada aresta é cada pedacinho de reta desse. Nesse cubo aqui, em qualquer cubo você vai ter 12 arestas. Veja. O cubo é formado por 12 arestas. Essas arestas, elas têm uma medida. Todas elas têm a mesma medida. E é possível descobrir essa medida calculando a raiz cúbica do volume desse cubo. Se a gente sabe que o volume é 571.787, eu posso calcular a raiz cúbica e descobrir a medida de cada aresta. Bom, vamos ver primeiro um outro exemplo do que seria o volume. Se eu calcular, por exemplo, o volume de um cubo que tem aresta 3, eu elevo 3 ao cubo, tenho 3 elevado a 3, que é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3, isso dá 27. Ou seja, um cubinho com tamanho de aresta 3, medida 3, eu consigo empilhar 27 cubinhos aí dentro. 27 unidades cúbicas. Veja. Então a gente está empilhando aí 27 cubinhos. E 27 é o volume desse cubinho aí. Bem, sabendo disso, e fazendo ao contrário dessa operação, eu tenho a raiz cúbica. A raiz cúbica de 27, eu determino qual o tamanho da aresta dele. Cada aresta, então, mede 3. Tá bem? Calcular a raiz cúbica de 571.787 é calcular o tamanho da aresta do cubo que tem esse volume. Tá? Qual número que elevado a 3 resulta nesse valor 571.787? Eu poderia resolver por tentativa e erro, pegando vários números aí e elevando a 3 até chegar em um que dê 571.787. Poderia também resolver por fatoração. Existe o método da fatoração para resolver raiz cúbica. Ou raiz quadrada também, tanto faz. Mas existe um macete bem interessante para solucionar raiz cúbica de número exato. De números inteiros, tá? Uma raiz cúbica que dê um número inteiro. Vamos ver aqui. Então a ideia é a gente construir uma pequena tabela de 3 colunas, onde a primeira coluna eu vou anotar números do 1 ao 10. Na segunda coluna eu vou elevar esses números ao expoente 3. Então eu vou calcular o cubo desses números. 1 ao cubo é 1. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 8. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 27. E assim vai. Então eu vou calculando o cubo desses números. Já na última coluna eu vou colocar o dígito da unidade do cubo de cada número. Então aqui nessa coluna eu calculei o cubo, eu vou pegar o dígito da unidade para colocar aqui na terceira coluna. Então eu vou pegar o 1, o 8, o 7, 4, o 5, 6, 3, 2, 9 e 0. Então eu peguei o dígito de cada unidade. Veja, 8, copiei. 7, copiei. 4, copiei. E assim por diante. E perceba uma outra curiosidade aqui, é que nessas linhas, a primeira e a terceira coluna, elas são iguais. 5 e 5, 6 e 6,
9, 9. E aqui eu vou considerar a unidade, ó, 0 e 0. O final delas são iguais. E já nessas outras linhas aqui, a primeira e a terceira coluna, elas se complementam com uma soma igual a 10. 2 e 8 dá 10. 3 mais 7 dá 10. 7 mais 3 dá 10. E 8 mais 2 dá 10. Ou seja, a terceira coluna, nesse caso, é o que falta para completar 10. Então, se eu tenho 3, falta 7 para completar 10. Se eu tenho 7, falta 3. Se eu tenho 8, falta 2. Então, elas se complementam. É apenas uma curiosidade. R$71.787. O método que eu vou usar depende muito dessa tabela que eu criei. Eu vou considerar aqui esses 3 dígitos finais, vou riscar o 7 e o 8 e vou deixar apenas o dígito da unidade. Veja, deixei apenas o dígito da unidade. Esse dígito eu vou olhar para a coluna, para a terceira coluna e vou encontrar esse dígito. 7, 7. E eu vou, nessa mesma linha, considerar o dígito da primeira coluna, que é o 3. Veja. Agora eu vou pegar os outros 3 dígitos que sobraram e vou me perguntar: 571 é maior do que o cubo de que número da tabela? O cubo, eu já calculei aqui na segunda coluna, na coluna do meio. 571, ele é maior que o 512. Então ele é maior que o 512. E 512 é o cubo do 8. É o 8 que eu vou colocar ali na nossa resposta. E aí eu concluo que raiz cúbica de 571.787 é 83. Legal a técnica, né? Aí voltando naquele probleminha onde eu sabia o volume desse cubo, que era 571.787, eu já descobri que a raiz cúbica desse número é 83, então eu concluo nesse caso que o tamanho do lado é 83 metros. Afinal, gente, o volume do cubo ele é dado por 83 ao cubo. Veja, 83 vezes 83 vezes 83, que é 571.787 metros cúbicos. Vamos fazer mais um exemplo de como usar essa tabelinha que a gente criou. Vamos calcular aqui o cubo, a raiz cúbica de 314.432. Então, mais uma vez, eu vou considerar apenas o dígito da unidade. Vou olhar aqui na nossa tabela, o dígito da unidade ele se encontra aqui. Vou seguir aqui pela linha e vou anotar o 8. Agora, eu desconsidero os 3 dígitos finais e vou para os três dígitos que sobraram aqui. 314, ele é maior do que o cubo de qual número? Veja, 314 é maior que 216. 216 é o cubo do 6. Então, é esse 6 que eu vou anotar. E aí eu tenho que a raiz cúbica de 314.432 é 68. Por quê? Porque 68 ao cubo é 68 vezes 68 vezes 68. Que é o mesmo que 314.432. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido essa videoaula. Agradeço aí se você deixar um like, um gostei. Compartilhe com seus colegas e se inscreva no canal. Abraço e até uma próxima.